Bem-vindos a mais um encontro aqui que a gente está fazendo. Nessa aula a gente vai falar sobre discursivas, o dia da prova, como que funciona, gestão de tempo, como que escreve, material que você leva, tudo mais, tá? Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas minha preocupação é não deixar nenhuma informação para trás, tá bom? Bom, a gente já falou em vídeos anteriores, em aulas anteriores, sobre estrutura de discursiva, sobre formar uma base de estudos para sua discursiva, estudando doutrina, revistas especializadas e tal. E aí, você, qual vai ser o seu caminho? Você se habilitou no Enem, você passou numa prova, abriu um edital da magistratura do trabalho, você passou na primeira fase, e aí você vai ter lá o olho na nota, não sei o quê, vai ter o ranking lá, vai ter a nota de corte calculada, a nota de corte é 70, você tirou 74, então tá bem garantido que você passe, mas quem tirou ali entre 69, 70, 68, dependendo da perspectiva de anulações, eu estou dando um exemplo, tá? No hipotético aqui. Para quem está com essas notas, já é para investir. Como que aconteceu? Eu sempre gosto de falar o que aconteceu no segundo concurso nacional. O edital foi em 6/1/23. A prova de primeira fase foi foi em 14 de maio de 23, tá? Então a gente teve 4 meses para estudar e a gente teve uma novidade que era a possibilidade de aprovação de 1.500 para segunda fase, tá? E aí, excepcionalmente, nossos alunos estudaram para a segunda fase entre janeiro e maio e abril, eles estudaram para a segunda fase. Porque a segunda fase era importante, mas normalmente o que vai acontecer nesse período entre publicação do edital e a prova de primeira fase é você estudar apenas para a primeira fase. Beleza. E aí, você fez a prova no domingo, isso foi no domingo, 14/5/23. Posso estar errando a data, mas foi aproximadamente isso. No dia 15, você já sabia quanto você tirou, de acordo com esses extraoficiais, né? Olho na nota, etc. E aí, o que normalmente vai acontecer? Vai sair um gabarito preliminar 2 dias depois, e aí você vai ter mais certeza. Normalmente, no dia seguinte, no dia 15/5/23, o seu papel, se você foi razoavelmente bem na prova, então, naquele exemplo, a nota de corte é 70, você está com 67, 68 para cima, considerando as perspectivas de anulações, já é para investir em primeira fase. Tirou 66, 65 para baixo, perspectiva de anulação tá muito pequena, o que você vai fazer? Vai investir na próxima prova. Tudo bem? Normalmente é isso. E aí, a segunda fase era no dia 15/7 e 16/7. Lembrando que quando você passa da primeira fase, você já vai fazer a discursiva no dia 15 e a sentença. Então, discursiva e sentença são 2 provas da segunda fase. Beleza? Beleza. E aí, você vai fazer isso num sábado, 10 discursivas normalmente, e no domingo uma prova de sentença, que já é muita coisa, né? Beleza. Nas provas eu vou falar agora sobre gestão de... Ah, tá. Então, o que eu quis dizer com tudo isso em relação às datas? Essas datas, elas são importantes para demonstrar para você que você não vai ter tempo de aprender sentença do zero e aprender discursiva do zero e treinar e ficar bom em 2 meses, né? Não tem como. Então, você precisa ter uma base antes, tá? Não precisa ser uma base muito grande. Normalmente a gente fala que 2 discursivas por semana e uma sentença no mês. E não é bem uma sentença completa, mas o foco de hoje não é a sentença. Então, tá nesse período, sem edital aberto, não tem Enem, não tem nada, vai estudar para todas as fases nesse período
que não tem edital aberto, 2 discursivas por semana, 1 sentença no mês. Isso é o ideal. Às vezes tem gente que vai estudar 1 sentença, 1 discursiva no mês, tem gente que não vai estudar tanta sentença, e é isso. Mas o ideal é essa frequência, tudo bem? Beleza. Aí, como é que funciona a discursiva? A discursiva funciona da seguinte forma. Nos regionais, a prova discursiva e a prova de sentença tinha duração de 4 horas. Nos nacionais, e no último nacional principalmente, a gente teve uma duração de 5 horas para a prova discursiva e para a prova de sentença. Tá? Nem sempre tem limitação de linhas. No segundo concurso nacional, a gente teve algumas com 30 e algumas com 60 linhas. Nos regionais, não havia limitação de linhas. Por que estou falando de regional? Porque com o Enem, com o número pequeno de pessoas aprovadas, habilitadas no Enem, que estão interessadas na magistratura do trabalho, o regional ele se torna uma possibilidade. Eu já gravei uma aula, um encontro sobre isso, mas basicamente, com o número pequeno, a logística é menor. Então, a questão de grana torna possível fazer um concurso regional. Inclusive, é possível fazer uma coisa que já houve um estudo na época, de fazer um concurso regional com uma lista de aproveitamento nacional. Tá? Beleza. 4 horas ou 5 horas. A gente vai trabalhar com 5 horas, porque é o que aconteceu. No dia da prova discursiva, anota, olha, presta atenção, agora presta atenção, porque isso é muito importante, eu não vou demorar muito para falar isso. Ó, no dia da discursiva você pode levar material. O material não pode ter súmulas. Então, o que vai acontecer? Eu estou com um livro aqui para demonstrar. Você tem o seu vademecum vai ter a parte de súmulas aqui no finalzinho, certo? Nas últimas páginas. O que você vai fazer? No dia da prova, o fiscal de prova vai verificar se você grampeou isso aqui, se você isolou com uma fita, com um papel sulfite, enfim. Mas você não pode consultar o texto da súmula. Então quer dizer que o seu material que você estuda hoje, por exemplo, tem uma CLT da LTR, salvo engano, que ela tem o artigo e o texto da súmula, o texto. Então, o texto a súmula 129, tese do empregador único, falando lá, salvo ajuste em contrário, o trabalho para mais de uma empresa do grupo não cria mais de um contrato de trabalho, não é isso? Então, não é exatamente isso que fala, mas se tiver o texto junto com o artigo de lei, não pode também. Mas se tiver remissão, então, por exemplo, vide súmula 129, vide súmula 386, isso pode, tá? Então, esse tipo de vademecum pode. O que o pessoal usou muito foi a CLT do Godinho, da editora de Spodium, que tá aqui, ó, atrás, tá vendo? Na ponta da minha caneta aqui. E o pessoal usou muito o RIDEL, usou muito a outra CLT da LTR sem ser essa, que tem esse problema. Eu não sei exatamente qual é, eu gravei na época, mas hoje a capa mudou. E é isso. Aí, normalmente o pessoal leva livro de NRs sem comentários, porque não pode ter doutrina, e um livro de normas internacionais, principalmente aqui, convenções da OIT. E aí tem 2 livros bem legais, um é da OIT, do autor é Beas, né, é conhecido como Beas, então é isso aqui, ó, Beas. E a gente tem outro que é o do Ellison Mies. Eu estava olhando ali porque eu tenho ele e eu esqueci o autor, o organizador, né? Então a gente tem do Ellison Mies. Tá. Então normalmente você leva isso. Tem gente que leva muito mais coisa. Quanto mais material você levar, pior vai ser. Na minha experiência, isso acaba tornando pior a questão de fazer a prova discursiva, porque você vai ter muita coisa ali e aí muita ferramenta é problema, tá? Então, leve coisas que realmente sejam
boas para fazer discursiva. Como que você vai saber o que é bom, o que é ruim? Já tem o material desde hoje. Eu sei que é caro, mas se possível, se couber no bolso, já tem o material desde hoje. Para você já se familiarizar e já treinar a discursiva com o material que você provavelmente levaria para a prova, sem consultar as partes que não pode consultar no dia da prova. Então é isso. Marcação de código. Eu também acho que é uma ferramenta a mais, é bom, mas quanto mais ferramentas tiver, é pior. Tá? E marcação de código só vai servir mesmo para a sentença. Eu não recomendo, mas se for fazer, apenas para a sentença. Beleza. Como que funciona então a discursiva? Você vai ter, antes aqui, a gente teria 24 minutos no regional por discursiva. 24 minutos. Com os nacionais, como são 5 horas, a gente tem 30 minutos. Certo? Por quê? Porque normalmente são 10 discursivas por prova. Então quer dizer que você vai ter ali a divisão de 5 horas, 5 vezes 60 minutos vai dar 300, e dividiu por 10 vai dar 30 minutos. Esse tempo é desde o momento que você lê a questão até o momento que você termina de escrever. Então não é a partir do momento que você começa a escrever, tá? Só para deixar bem claro, porque tem gente que acaba treinando errado. Você vai treinar pensando em responder as suas discursivas dentro de 30 minutos, tá? Essa gestão de tempo, eu normalmente nos cursos eu oriento fazer mais ou menos 25 minutos. Por quê? Porque você precisa ter esse respiro. Pro dia lá, você não tá livre para ir ao banheiro, você não está livre para fazer sua logística de prova como você faz na sua casa. Então, às vezes, as coisas acabam ficando um pouquinho mais lentas no dia, até mesmo por conta do nervosismo. E você também precisa deixar um respiro, uma gordura, para caso você se deparar com uma questão que envolva mais pesquisa, vai usar convenções da OIT, com Constituição, com CLT. Por exemplo, caiu uma questão de uberização no trabalho, você tem que ser mais detalhista, né, na parte teórica e na remissão a artigos de tratados internacionais, eventualmente, se você for utilizar, da Constituição e da própria CLT, para demonstrar ali o seu posicionamento acerca do tema. Então, você precisa ter esse respiro. Então, normalmente a gente treina 25 minutos para baixo, exatamente para você ter essa possibilidade aí de lidar com os percalços ali do dia da prova, né? Beleza. Outra questão agora é uma questão mais prática. Então, a gente tem algumas fases. Eu gosto de dividir em fases assim, porque são fases importantes. É um processo, é um processo de criação da discursiva. Então você vai ler a discursiva. Então vamos supor, as discursivas elas podem ser assim: disserte sobre tal assunto, né? Ou ela pode ser trazer um caso hipotético. Então o que é trazer um caso hipotético? Fulano de tal propôs uma reclamação trabalhista contra tal, o juiz fez tal coisa na audiência, o advogado se insurgiu, e aí cabe o quê? Mandado de segurança, cabe não sei o quê, por quê, qual é o fundamento, tal. Então, isso é um caso que já caiu em TRT, era um caso de mandado de segurança para exigência de honorários prévios para a prova pericial, né? Então, é um exemplo. Então, um exemplo real, né? Então, você vai se deparar com essa leitura, que pode ser, a leitura da questão, ela pode ser mais sucinta ou ela pode ser mais detalhista, dependendo se for um caso hipotético ou se for um diretão, disserte sobre tal assunto, né? O que a gente tem visto nas últimas provas, principalmente nos nacionais, é uma mescla, mais ou menos ali, metade com caso hipotético, metade com caso de disserte sobre tal assunto.
E aí você vai fazer essa leitura, beleza. A leitura vai servir para você identificar o tema. Então você vai identificar o tema. E aí eu quero que você pense numa coisa. A gente vai ter 2 tipos de pessoas, e são 2 só. A gente vai ter gente que tem uma melhor preparação, que já está há anos estudando, e a gente vai ter gente que passa na prova objetiva, mas não tem esses anos de preparação. Quem tem anos de preparação vai ter essa segunda fase que eu chamo de brainstorming. Por não ter uma expressão melhor, não gosto de falar expressão em inglês, assim, expressão estrangeira, mas não tem nada melhor, que é, essas 2 pessoas vão lidar, quem tem mais preparação, mais bagagem, quem tem menos, vai lidar com essa fase de formas diferentes, mas vai passar por essa fase. O que é? Então, disserte sobre fraude à execução e sua repercussão no processo do trabalho. O que você vai fazer? Você vai ter 2 folhas, vai ter uma folha de resposta e uma folha de rascunho. Não sei se está indo aí meu áudio. E uma folha de rascunho, certo? Você vai pegar o rascunho não para escrever a resposta toda, porque não dá tempo de fazer isso. Você vai fazer esqueleto. E o esqueleto vai ter pelo menos 2 partes. A primeira parte é esse brainstorming. Então você vai lembrar lá que fraude de execução está no Código Civil, lá em torno do artigo 159, ele é um vício social, ou talvez seja um vício social, você não se recorda muito bem, que ele é causa de anulabilidade do negócio jurídico, que ele tem diferença com a fraude e execução. E aí a fraude de execução vai ter lá em torno dos artigos 133 do CPC, no IDPJ, e no 792 do CPC também. Aí vai falar sobre responsabilidade patrimonial, CPC. Você vai anotando assim, tudo fora de ordem, certo? E aí você vai depois fazer uma confirmação ou pesquisa sobre os fundamentos. Então, o que é essa confirmação ou pesquisa? Você não tem lá todo aquele material, você vai pegar esse material e vai confirmar se realmente qual é o dispositivo, é em torno do 159 mesmo, se não é outro dispositivo, vai encontrar o 133, vai encontrar onde está no CPC e vai confirmando. O que você tem certeza, tem certas coisas que a gente fala com muita frequência, dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, você não precisa confirmar. Mas o que você precisa dessa confirmação, confirme. Por quê? Porque como as respostas têm espelho, né, o examinador, na hora de corrigir, ele vai bater o que você citou na sua resposta com o espelho. Tudo bem? Então, basicamente é isso. E aí, a terceira fase vai ser formular um esqueleto. E aí você vai pegar essas anotações, ainda na folha de rascunho, você vai começar a colocar. E aí eu sugiro, é uma sugestão, não fazer mapa mental, não fazer lista, fazer uma lista com a ordem de introdução, desenvolvimento e conclusão. Colocando aqui, por exemplo, conceito de fraude de execução, o dispositivo do Código Civil que fundamenta, causa de anulabilidade, e assim vai fazendo uma lista, cada parte da lista com um fundamento, numa ordem de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem? Beleza. Até o momento, veja, você não encostou a caneta na sua folha de resposta. Eu vou desenhar outra folha de resposta com outra cor aqui para ficar separadinho, tá? Beleza. Ó. Até agora você não colocou. Tudo isso, não colocou a caneta ali, na folha de resposta. Tudo isso tem que ser feito de uma forma muito rápida, porque você não pode perder o tempo, que são os 30 minutos. Professor, não seria mais rápido eu escrever direto? Quem é bem avançado, né, tem bastante tempo, bastante prática de discursiva, já dá para fazer sem fazer esse processo todo. Normalmente, eu
mantive até o final a elaboração do esqueleto, mas eu não fazia essa primeira parte. Eu já ia escrevendo os fundamentos numa ordem, tá? Mas o ideal para quem está no começo, é fazer essas duas coisas, né? Não adianta querer fazer como um faixa preta se você é faixa branca, né? Então começa pela coisa mais básica. Então isso é o jeito mais básico para você não perder nenhuma informação. Beleza. E aí você vai reformular o esqueleto. O esqueleto em forma de lista é uma sugestão. Por quê? O próximo passo vai ser começar a escrever. E aí você vai para a folha de resposta aqui em azul e vai começar a escrever na introdução. E aí você falou o conceito de fraude de execução, fundamento, e você vai riscando lá embaixo os fundamentos conforme você vai colocando na folha de resposta. Para quê? Para você ter certeza de que você citou todos os fundamentos. A pior coisa que tem é você reprovar numa discursiva por falta de organização. Putz, eu sabia, eu tinha anotado, mas como ficou tudo bagunçado, eu acabei perdendo a oportunidade de falar na resposta, fiquei por 0,2 e não consegui passar. E essa é a pior coisa que pode acontecer. Então, por conta disso, tenha um processo. Professor, isso não faz o caminho para a discursiva ficar um pouquinho mais longo e me faz demorar mais? Bom, pode ser que sim, mas no começo, o que eu normalmente falo é que eu prefiro que você tenha qualidade para depois você pensar em performance. Tá? Você não sai, eu vou fazer mais uma metáfora de esporte, você não sai para correr uma maratona do zero, certo? Com um pace, né? Para quem não sabe, pace eu não gosto de corrida, mas um pace que é o ritmo de 4 minutos por quilômetro. Você não tenta fazer isso desde o início. Você vai morrer, né? Basicamente. Então, o que você faz? Você começa primeiro correndo num pace de 8 minutos por quilômetro, corre 3, 4, 5 quilômetros, até o seu corpo ir melhorando e você ir reduzindo, melhorando o seu pace. É a mesma coisa. Primeiro a gente pensa na qualidade da sua corrida, para depois ir para a performance. Na discursiva, primeiro eu penso na qualidade da sua discursiva, para depois a gente pensar em performance. E aí depois você se preocupa com a melhora do seu tempo. Basicamente, para a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro e a gente se vê na próxima.